Dando continuidade, eu passo agora ao parecer número 075 de 2021, autor da indicação do Dr. Márcio Barandier. A matéria é projeto de lei número 1595 de 2019 da Câmara dos Deputados, ações contra terroristas. Palavras-chave: projeto de lei, terrorismo, crime, Sistema Nacional Contra-Terrorista, Política Nacional Contra-Terrorista, unidades estratégicas excludentes de ilicitude. Relatores: doutora Júnior Cirino, doutor Ricardo Pieri, Comissão de Direito Penal. A palavra, quem fará a leitura? Doutora Júnior. A palavra é sua, doutora Júnior. Muito obrigada. Trata-se, como já disse, do projeto de lei 1595 de 2019, é de autoria do deputado federal Major Vitor Hugo, e recentemente esse projeto de lei tramitou na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Ele foi retirado de pauta no ano passado, mas é um projeto de lei que prevê a regulamentação daquilo que se diz de ações contra-terroristas. Essas ações contra-terroristas são definidas textualmente no artigo 2º do texto do projeto de lei, como as ações adotadas pelo Estado em caráter permanente para repressão e prevenção da execução de atos terroristas em território nacional ou fora do território nacional, bem como outras ações destinadas ao enfrentamento de grupos que atuem contra aquilo que se diz de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, por meio da realização de atos terroristas. Trata-se de um projeto de lei que institui, então, uma sistemática, todo um sistema de monitoramento e de investigação dos indivíduos que são suspeitos ou que representem risco concreto de execução de atos terroristas. Porém, pelo projeto de lei, não existe qualquer tipo de restrição ou de limitação por parte dessas agências de repressão, e o controle dessas agências se concentra na figura justamente do chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República. O projeto tem problemas notáveis de política criminal, de natureza jurídica, de técnica legislativa e de dogmática penal, ou seja, é um projeto de lei que começa desde o princípio como um grande equívoco e só se torna algo ainda mais absurdo conforme ele vai se desenvolvendo. E além disso, além de estar completamente fora dos padrões, exigidos para um projeto de lei, ele é um projeto de lei que coloca uma ameaça democrática que seria capaz de criminalizar a participação política, o direito à livre manifestação e o exercício efetivo da cidadania por vias oblíquas, através, a título dessas respostas como ações contra-terroristas, e que, na prática, o que se fala do projeto de lei é que ele cria um estado de exceção permanente. Antes de mais nada, é importante a gente frisar que o Brasil é um país que não tem histórico de ações terroristas. E se não tem histórico de ações terroristas, não há justificativa para a elaboração de uma legislação que regulamente ações contra-terroristas, particularmente uma legislação que instaura um estado de exceção. A lei que tipifica ações terroristas foi uma lei que, de forma notável, acabou excluindo do seu texto motivações ideológicas e políticas que constavam no texto original da legislação antiterror brasileira, mas que foram excluídas de modo a evitar justamente a criminalização por terrorismo de manifestações sociais. Mas, felizmente, é uma legislação que se provou infrutífera do ponto de vista da criminalização. A aplicação da lei contra o terrorismo, de combate ao terrorismo no Brasil, tem pouquíssima incidência, seja pela histórica falta de ataques terroristas em solo brasileiro, seja pela dificuldade da adequação típica ao tipo de terrorismo, mas, de todo modo, o fato de uma lei que combate o terrorismo não ter incidência prática significa, por consequência lógica, que não existe qualquer tipo de necessidade político-criminal para se falar em uma lei de ações contra-terroristas. Se torna uma legislação inútil a regulamentação normativa dessas ações contra-terroristas. Bom, fazendo essa, digamos, observação inicial,
me compete ainda afirmar aqui que, já no princípio, já na justificativa do projeto de lei, o legislador confunde a natureza do próprio projeto. O projeto nasce como um projeto de natureza penal, porém, o único tipo penal que existia no projeto de lei foi retirado, não existe mais no texto substitutivo, que era um tipo penal que criminalizava a desobediência de qualquer cidadão frente a uma ordem advinda de um comandante ou de um chefe de uma unidade de ação contra-terrorista. Só que o substitutivo, que foi aprovado pela Comissão Especial no ano passado, suprime essa previsão criminalizante, de modo que a justificativa do projeto de lei se esvazia do ponto de vista da natureza jurídica. Ele não é um projeto de lei de natureza penal, se ele não prevê a criação de um tipo penal. E essa indefinição da natureza jurídica do projeto de lei implica graves problemas formais no âmbito da técnica legislativa. Isso porque o próprio projeto de lei deixa de se guiar pelas regras que regem a técnica jurídico-penal e, na verdade, não se observam essas técnicas em diversos aspectos dos princípios do direito penal. O texto viola o direito penal no que diz respeito ao princípio da legalidade, no que diz respeito à proibição da indeterminação da lei penal, a taxatividade da lei penal, no que diz respeito à validade da lei penal no espaço e no que diz respeito à teoria do crime, que fica alterada por essa legislação de maneira fundamental no que diz respeito às justificações e às situações de exculpação. Bom, talvez a violação mais grave do ponto de vista político-criminal diga respeito ao princípio da taxatividade da lei penal. O projeto de lei não restringe a execução de ações contra terroristas para atos tipificados como terrorismo, mas as ações contra terroristas do Estado podem ser direcionadas contra atos que também não são tipificados como terrorismo, ou seja, atos que genericamente, segundo o projeto de lei, sejam ofensivos para a vida humana ou destrutivos daquilo que eles chamam de infraestrutura crítica, serviço público essencial ou recurso-chave do Estado. Isso significa que não é apenas um projeto de lei de ações contra terroristas ou que regulamenta ações contra terroristas, mas que banaliza o próprio conceito de terrorismo, que já é um conceito de difícil definição, e introduz uma contradição dentro do ordenamento jurídico brasileiro, porque expande o conceito de terrorismo para além da previsão legal da Lei de Combate ao Terrorismo. E isso é fundamental porque impede, né, digamos, a proteção do cidadão contra o arbítrio do Estado, porque coloca o cidadão, digamos, à mercê de interpretações mais idiosincráticas ainda sobre a definição de terrorismo no ordenamento jurídico brasileiro. Em segundo lugar, viola o critério jurídico da extraterritorialidade, significa que o projeto de lei permite a atuação do Estado brasileiro também para a execução de ações contra terroristas fora do Estado nacional. Isso não apenas cria novas hipóteses de extraterritorialidade, mas tem um potencial de insuflar, né, de criar crises diplomáticas de grave repercussão. E, por fim, do ponto de vista dogmático, que é mais importante para a gente, são as violações em relação à teoria do crime, né, na parte geral do Código Penal em especial, porque esse projeto de lei dilata, digamos, as possibilidades de práticas repressivas do Estado e reaviva uma discussão que já havia sido enterrada com a promulgação da Lei 13.964, que é popularmente conhecida como pacote anticrime, que se trata da mitigação do excesso de justificação ou da ampliação das hipóteses de justificação em ações violentas praticadas pelo Estado contra cidadãos. A atual redação dessa proposta legislativa do projeto que regulamenta as ações contra terroristas
não apenas vai reavivar essa discussão, mas torna essa discussão ainda mais problemática, porque ela cria novos problemas para situações de exculpação. Ela insere no âmbito das justificações não só as ações contra terroristas que, por erro excusável, produzam um resultado diferente daquele esperado ou intentado pelas autoridades competentes, quer dizer, ela mitiga o excesso praticado pelos agentes do Estado, seja de forma dolosa, seja de forma culposa nas situações de justificação, mas ela também insere na hipótese de estado de necessidade e nas situações de inexigibilidade de conduta diversa, uma excludente de ilicitude também para as condutas tipificadas pelo Código Penal ou pela legislação penal extravagante, ou seja, né, essa proposta corrompe a dogmática penal brasileira, que já é bastante fragilizada, é de se frisar, com o fim de proteger agentes de Estado que estão executando essas ações contra terroristas, a mando, vale dizer, né, do chefe do Poder Executivo. E essas condutas acabam sendo colocadas fora de qualquer possibilidade de responsabilização por qualquer excesso. E com relação, finalmente, ao comando direto, né, dessas forças de repressão de ações contra terroristas estarem vinculadas ao presidente da República, isso nos parece uma excessiva e perigosa concentração de poderes, enfim, talvez não cogitada, mas que acaba ultrapassando o modelo presidencialista e as atribuições constitucionais do próprio presidente da República, de modo que se torna uma proposta legislativa que coloca o Estado brasileiro nas mãos realmente dos mandos e desmandos da pessoa que estiver ocupando o cargo de presidente da República. Essas alterações todas na teoria do crime, essas violações aos princípios do direito penal, todas elas soam para a gente como um escárnio não apenas a dogmática penal, a dogmática jurídico-penal, mas também e principalmente aos princípios constitucionais que garantem a proteção do cidadão contra justamente as forças de repressão do Estado e o poder punitivo. Essa lei, esse projeto de lei 1595 é um instrumento de terror e de arbítrio por parte do Estado, cria aberrações jurídico-penais, fragilizam a nossa dogmática penal e o parecer enfim, pela rejeição desse projeto de lei, perdão. Espero que eu não tenha ultrapassado o meu tempo regulamentar e estou à disposição de eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Júnia. Bom, temos inscrito... Márcio, eu vou deixar você por último em razão de ser seu indicante. Enfim, acho que aqui no plenário temos já duas manifestações, doutor Alexandre e doutor Sérgio Santana. Doutor Alexandre, a palavra é sua. Senhor presidente, em primeiro lugar, Márcio, grato pela sua indicação, belíssima. Em verdade, no meu sentir, trata-se do direito penal do inimigo, se bem entendi a intenção do parlamentar ao propor um projeto tão estapafúrdio quanto este. A própria noção de terrorismo nos ensina Bob, dentre outros juristas internacionais, não há definição, Márcio, salvo o melhor juízo, do que seja terrorismo nem em âmbito internacional. Então, trazer a definição para o direito pátrio do que seja terrorismo nesses moldes é realmente uma coisa teratológica, razão pela qual apoio integralmente o parecer da doutora colega, que me parece filha do Juarez Cirino dos Santos, ela? É filha do Juarez Cirino dos Santos? Ela, filha do Juarez Cirino dos Santos ou não? Que é o mesmo sobrenome. Ela é filha. Pois então, o pai é fantástico, é o grande nome da criminologia crítica brasileira, né? Pós-graduado, aliás, pós-doutorado em Direito Penal pela Faculdade de Saarland, na Alemanha, e lá na minha faculdade o escutei pela primeira vez e fiquei encantado com o Juarez Cirino dos Santos e li todos os livros dele. Então, eu creio que não temos como não apoiar, presidente, este parecer, que realmente é uma coisa absurda, completamente, né? Coloca o Estado acima das pessoas. E cabe frisar, por derradeiro, não quero mais me alongar, que a Constituição é bastante clara. Ao dizer que o pilar central é a dignidade da pessoa humana, ela coloca
a visão antropocêntrica do direito, ou seja, o homem precede ao Estado, né, na sua importância. Então, esse é o norte a ser seguido por toda qualquer hermenêutica jurídica pátria. E não sendo desta forma, está invadida de legalidade. Parabéns, Márcio. Obrigado. José Santana. Esse projeto de lei, né, desse parlamentar especificamente, não se podia esperar nada muito diferente, né? Flagrantemente inconstitucional, com uma série de questões aí que, inclusive, remontam, né? Porque tem um grupo pequeno no Congresso, que agora aumentou, infelizmente, que há muito tempo tenta passar, né, uma conceituação, né, um tipo penal relacionado ao terrorismo, né? Com os grandes eventos, conseguiram aí uma brecha, mas a tentativa justamente para criminalizar movimentos sociais, né? Principalmente MST e outros movimentos também, principalmente nas ruas, né? Então, me parece que essa é uma brecha, né? Uma estratégia, e realmente ela deve ser rechaçada até por conta dessas inconstitucionalidades e dessa maneira como aborda o tema. A única dúvida que eu queria perguntar à relatora, que não ficou claro para mim, né, se o projeto de lei ele vai ser enviado para as casas do Legislativo, se vai ser enviado para o Executivo, se vai ser enviada para algum outro setor. É basicamente isso. Doutora Júnia, enfim, a gente pode tratar esse assunto depois da manifestação do Tomás, tá? Enfim, porque realmente... Mas acho que não tem muito mistério também. Enfim, nós vamos encaminhar o relator, as casas legislativas, né? Enfim, as autoridades competentes, especialmente, né, o relator do PL, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim. Doutor Castelar, por favor, a palavra é sua. Senhor presidente, demais consórcios empossandos de hoje, o parecer da doutora Juni, bom, os frutos nunca caem longe da árvore, né? Então, o parecer da doutora Juni, ele representa a opinião da Comissão de Direito Penal. A questão do terrorismo no Brasil, enfim, não há justificativa para uma legislação desse naipe aqui nas nossas terras. Nós não temos atos terrorismo. O terrorismo que a gente tem aqui é o terrorismo de Estado, que foi discutido no começo dessa sessão. É o terrorismo que os órgãos de segurança fazem relativamente à população. Esse é o terrorismo que nós temos aqui no Brasil. O terrorismo que nós vimos há 2 dias atrás na Vila Cruzeiro e que nós vimos há alguns dias atrás, alguns meses atrás, em outras favelas, e que nós temos visto ao longo dos últimos anos, notadamente nos últimos governos estaduais. Então, senhor presidente e demais consórcios, eu apenas me atrevi aqui a pedir a palavra para apoiar o parecer da nossa professora Juni e dizer que isso foi... O doutor Márcio certamente falará com mais detalhes sobre isso, Márcio Barandier, mas, enfim, para apoiar o parecer da doutora Juni e dizer que, no nosso país, não há necessidade desse tipo de legislação. Muito obrigado, senhor presidente e demais consórcios. Obrigado, doutor Castelar. Mais algum inscrito? Enfim, doutora Cátia, por favor. Senhor presidente, senhores consórcios, eu realmente não tenho nada mais a acrescentar, a não ser elogiar muito o parecer da Juni. A Juni realmente não só uma advogada, um mestre, já é doutoranda, e ela é brilhante. Eu tenho muita admiração pela Juni, ela me encanta toda vez que ela escreve, toda vez que ela fala. Eu gostaria de fazer uma homenagem para ela em público, porque é sempre bom nós, mulheres, registrarmos o brilhantismo, né, e a pungência dessa jovem, mas, por outro lado,
de uma competência que nos orgulha muito, né? Eu só gostaria de fazer assim um registro que eu li atentamente, viu, Júnior? Quando eu crescer, eu quero ser. Agora eu vi a Júnior, aí eu quero dizer que quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a você. Então, eu li atentamente, Júnior, o seu parecer. E eu fiquei realmente. E me chamou a atenção por um ponto, tá, que eu gostaria de destacar aqui, que é a questão da ampliação do estado de exceção, que esse projeto de lei ele realmente traz isso como um perigo alarmante, esse estado de exceção, porque o George Agami, que é um filósofo, ele é que traz exatamente esse estudo, ele que aborda o estado de exceção e o totalitarismo moderno que podemos observar nos Estados Unidos, né, principalmente depois do 11 de setembro, em que tomaram medidas ali de leis patrióticas. Essas leis patrióticas que vieram para deter supostos terroristas, né? E essas pessoas estão presas em Guantánamo e sem direito à defesa, em prisão perpétua, lá nos Estados Unidos, onde nós temos como a maior democracia do mundo. E eles não estão sujeitos lá à questão das medidas da ONU, mas nós temos Guantánamo. E foi exatamente após o 11 de setembro em que nós verificamos esse totalitarismo moderno. O George Agami traz essa questão muito bem abordada nesse livro, que é Estado de Exceção, demonstrando o que é o Estado de Exceção, que é uma lacuna na lei, é uma lacuna que faz com que os direitos individuais eles sejam suspensos. E foi o que aconteceu na Alemanha nazista. A Constituição de Weimar estava em vigência, mas nós sabemos exatamente o que ocorreu, as atrocidades, enfim, que ocorreram lá com os judeus e outros, né, outras pessoas, quantos morreram por conta disso. Então, e o que me preocupa com essa ampliação do estado de exceção é exatamente o que pode ocasionar com já o estado de exceção que vive o sistema penal brasileiro. Essa que é a questão. Por isso, sabe, Júnior, que eu quis trazer, o seu parecer está irretocável, eu me sinto até meio desconfortável de trazer essa reflexão, mas eu gostaria de dividir aqui com você e com todos aqui, porque nós já sabemos o descalabro que é o nosso sistema penal brasileiro. E esse projeto de lei é exemplo do que vem acontecendo lá nos Estados Unidos, só vai fazer realmente que haja uma ampliação do estado de exceção que estão submetidos à população negra, pobre e mais vulnerável. Era isso que eu gostaria de fazer de consideração. Márcio, enfim, passo a palavra para você como indicante para fazer o fechamento, depois vamos submeter à votação e, depois da sua fala, eu passo uma informação que eu recebi do nosso co-diretor de Assuntos Legislativos, sempre deputado, Miro Teixeira. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, caras consórcias, caros consórcios. Eu sou um indicante e fiz essa indicação porque esse projeto de lei ele não é apenas, na minha visão, inconstitucional, absurdamente antijurídico, enfim, com todos os defeitos que o parecer brilhante da doutora Júnior aponta. Esse projeto é o mais perigosamente inconstitucional e juridicamente absurdo que eu li e que eu me recordo de ter lido nos últimos tempos, e veja, senhor presidente, que não são poucos os projetos inconstitucionais e absurdos que nós lemos diariamente, em matéria penal principalmente. Todas as críticas que a doutora Júnior já externou e que os colegas também sublinharam agora no plenário, eu endosso, mas chama atenção para algo que é um propósito que me parece bem mais importante desse projeto,
ele atribui ao presidente da República o poder de instituir órgãos de persecução e de comandá-los diretamente. E isso para repressão difusa, porque não é definida muito bem o que seria, como todos já comentaram aqui, o que é terrorismo, o que é contra-terrorismo e quais as ações que esses órgãos, sob o comando do presidente da República, em qualquer tempo isso seria um atentado à democracia. Nos tempos atuais, nós vivemos pior ainda. Então, esse é um ponto que preocupou em demasia a Comissão de Direito Penal, que aprovou por unanimidade o parecer da doutora Júnior, que tem a contribuição também do doutor Ricardo Pieri, em menor escala, como ele próprio fez questão de ressaltar. Então, a doutora Júnior merece todos os encômios. Agora, esse é um ponto fundamental, presidente. Eu peço a atenção do plenário, porque um projeto de lei desses concede ao presidente da República, seja ele qual for, mas um que tem essa tendência autoritária que é externada sem nenhuma cerimônia, um poder absurdo, completamente inconstitucional, óbvio, mas de comandar órgãos de persecução, de instituí-los e de perseguir quem quiser, qualquer cidadão, por qualquer manifestação que seja desagradável ao governo. É disso que se trata o projeto, com todos os outros inconsistências dogmáticas e, enfim, etc., que o parecer sublinha. Então, essa é a palavra que eu quero trazer ao plenário, não minha, apenas pessoal, não do presidente da Comissão de Direito Penal, mas da Comissão de Direito Penal inteira, né, com muita veemência. Eu sempre falo, dos pareceres são aprovados por unanimidade, mas, nesse caso específico, há uma preocupação especial. Então, eu cumprimento a doutora Júnior, e saúdo os colegas também, em especial o doutor Alexandre, que fez referências gentis a mim, e eu tenho saudade que não nos encontramos há um tempo, e com isso eu encerro, presidente, agradecendo a oportunidade de falar. Obrigado. Obrigado. Alô? Obrigado, Tomás. Enfim, a questão está claríssima. Doutor Antônio Carlos Esteves, enfim, eu não vi a sua mão levantada, enfim, lhe passo ali a palavra e lhe peço um pouco de brevidade, porque, afinal, estamos chegando no nosso horário limite. Acho que a matéria também já está bem debatida, mas eu passo a palavra para o senhor. Presidente, a rapidez vai ser de tal forma semelhante à Fórmula 1 que o senhor nem vai ver o carro passar. O Pelé, uma vez, foi dar a bandeirada e esqueceu, e o carro passou e ele ficou com a bandeira na mão. Eu quero apenas pedir licença para, assim que votemos, assim que as operações naturais se resolvam, eu tenho dois pedidos, um ao senhor e o outro ao meu professor Adilson, que eu não sei, acho que ele está zangado comigo, porque eu tento falar com ele e eu não consigo. Então, a mão levantada vai abaixar, e se não houver tempo para assuntos gerais, não faz mal. Falo-ei de outra forma e em outra ocasião. É só isso. Não, okay. Passou o carro, o senhor não viu. Teremos tempo. Bom, quem? Júnior, você quer fazer algum esclarecimento ainda? Ou podemos pôr em votação? Enfim, acho que tem... Se for com relação ao encaminhamento, enfim, a minha recomendação é no sentido de que, enfim, se não houver objeção por parte, enfim, sobretudo do indicante sua, é que isso seja encaminhado, evidentemente, ao relator do projeto. Enfim, ainda que eu vou lhe passar a informação de que o projeto já foi aprovado pela comissão especial, ou seja, ele está, em breve, irá submetido ao plenário a qualquer momento, que nos faz levar urgência no encaminhamento do posicionamento do Instituto às autoridades competentes, especialmente o presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, o relator do projeto de lei
E a quem mais, evidentemente, ao Conselho Federal da Ordem, evidentemente, podemos fazê-lo também, mas fica franqueado aí o outro tipo de recomendação de encaminhamento. Não, o meu esclarecimento era nesse sentido também, para dizer que ele foi aprovado na comissão especial. Ele foi colocado em pauta para votação ano passado na Câmara, foi retirado de pauta, acredito, por questões políticas, justamente, né, enfim, esse caráter desavergonhado de autoritarismo que o projeto carrega, que me parece a bancada governista achou que seria um pouco demais aprová-lo ainda nessa legislatura de 2021. Eu não sei como está a questão agora, mas temos pressa porque é, de fato, um projeto bastante importante que precisamos nos manifestar e, enfim, precisa ser enterrado em definitivo. Bom, ok, está entendido. Tem um parecer que do relator, do deputado Sanderson, enfim, encaminhando pela aprovação. Segundo informação do Dr. Miro Teixeira, que parece que já houve aprovação e foi encaminhado ao plenário. Então, enfim, a situação é realmente emergencial diante dessa excrescência, enfim, legislativa. Bom, eu submeto, então, à votação o parecer da Comissão de Direito Penal, redigido pela doutora Júnia Cirino e doutor Ricardo Pierre. Aguardando alguns votantes. Fechando a votação. Aprovado por unanimidade. O plenário também, aprovação por unanimidade, ou seja, aclamação. Parabéns à comissão, parabéns à doutora Júnia pelo brilhante trabalho. Enfim, e será devidamente encaminhado na forma que foi proposto.